Meus amigos, eu sei que nesse momento aqui agora, eu vou desagradar os amantes de Cauli, tá? Vou desagradar. Eu me espanto, tá? Com o que eu vejo no Twitter. Tem vários elogiando Cauli Oliveira. O que é que ele fez, gente? O que é que esse jogador fez hoje em campo? Eu fico espantado. Eu não sei de coração se eu tô colocando a expectativa no Cauli de 2023 que sumiu, desapareceu. Eu não sei se eu tenho que, de fato, descer muito a régua pro futebol de Cauli. Eu não sei se a torcida do Bahia, uma parte, de fato, ainda morre de amor, morre de paixão por ele. Eu não consigo entender, cara. De coração, eu não consigo entender. Eu não sei, eu acho que eu tenho que descer um pouco o sarrafo ali pra ter que tentar começar a elogiar o futebol de Cauli. Porque esse cara normalmente joga bem abaixo do que ele pode jogar. Eu nem acho que ele fez uma partida ridícula hoje, não. Mas a galera elogiando. Parece que ele fez um grande jogo. Não, não, não. Sabe quem fez um grande jogo? Foi Eric, que deu duas assistências e fez um gol. E sempre que ele é acionado, ou no Campeonato Baiano, ou na Copa do Nordeste, ou, sei lá, na Copa do Brasil, principalmente no início da temporada, ele sempre corresponde à expectativa. E assim, por que eu tô tocando nesse ponto? Tem vários jogadores por aí, em vários clubes do Brasil, que a oportunidade de mostrar serviço é agora. Para mostrar pro treinador, ó, eu tô pronto para se titular daqui a 2 meses, eu quero ser titular no jogo importante de Libertadores. Para esse cara, Eric, ser titular no jogo de Libertadores importante, ou no jogo de Série A, no jogo de Copa do Brasil importante, ele tem que começar a construir a sua hierarquia hoje, contra o Galícia, contra o Bahia de Feira. Por quê? Porque quando o caldo engrossar, quem são os titulares no meio campo? Primeiro volante, Azevedo ou Caio Alexandre. De segundo, Jean Lucas. E de meio atacante, Everton Ribeiro. Eric, no máximo, ali ele vai ser uma opção para ser o reserva imediato de Jean Lucas ou de um Everton Ribeiro, dependendo da circunstância do jogo, ou até do próprio Caio Alexandre ou de Azevedo, que mais uma vez fez um ótimo jogo. Então, eu tô tocando aqui no ponto de Eric porque muitos jogadores ou não entendem o momento, ou sei lá, ou não tem a qualidade de fato necessária, ou não se preparam muito no início da temporada para começar voando. E sempre Eric começa voando. E hoje ele foi o melhor em campo disparadamente. Ele foi o cara que criou as principais chances do Bahia na partida. Ele que fez o gol do Bahia e assim, bonitos gols que ele faz normalmente. O gol que ele mete contra o Bahia de Feira é um espetáculo, pô. Ele tabela, passa, recebe e corta para dentro e chapa no ângulo de média distância, né? Ali próximo da meia-lua. Esse sim, valoriza as oportunidades que tem. Agora, só uma pergunta aqui rápida, tá, gente? Eu não sei o porquê o Bahia já tá colocando a base do time principal para jogar. Assim, eu pensei que o Bahia ia continuar aí contra o Galícia, contra o Bahia de Feira, ia continuar com aquele time mescladão, né? Se você pegar a primeira escalação do Bahia e comparar com a de hoje, velho, muitos garotos da base que eram titulares 2 jogos atrás, hoje já são bancários. Não sei exatamente qual é o planejamento, assim, se de fato é esse mesmo, ou de tipo, eu vou colocar a base muito bem ali em relação à minutagem nos 2 primeiros jogos, e a partir do terceiro jogo eu já vou colocando a base para ser banco, e a partir daí, a partir da sequência da reta final aí do Campeonato Baiano, a partir do começo da Série A, aí meio que poucos vão ter oportunidade. Não sei exatamente qual é o planejamento que o Bahia e Rogério Ceni preparou para o time, tá? Mas assim, Ronaldo vem sendo titular do Bahia nos últimos 15 jogos do Bahia na temporada, 15, 20, 30, 40 jogos na última temporada. Roman Gomes foi contratado agora do Estudiantes, fez um bom jogo inclusive, tá? Boa estreia do Roman Gomes. Lateral direito do Bahia, e foi um lateral direito que apareceu muito na grande área, cabeceou uma bola no travessão, distribuiu bem os passes, fez um bom jogo, uma boa estreia dele. Não tô aqui falando que é o novo sei lá o que, o novo Cicinho, não, pô. Quando eu falo Cicinho, não é o Cicinho do Bahia não, tá? É o Cicinho da seleção brasileira, que já jogou no esporte. Mas fez um bom jogo, uma boa estreia. Em tese ele é o titular da posição quando o caldo engrossar. Aí Gabriel Xavier, apesar de ser da base, já é experiente da base aí há um tempão, já tem 2, 3, 4 anos. Canu, em tese, é o titular pela esquerda, quando o Mingo não estiver à disposição, lógico.
Iago Borducha é o reserva imediato de Juba. Aí de volante, Azevedo e Eric. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, velho. Essa dupla de volantes aqui, Azevedo e Eric, é de uma qualidade absurda. Sim, surreal. Eu sou fã dos dois, fãzaço dos dois. Azevedo, a cada ano que passa, eu vou me tornando mais fã ainda dele, porque ele é um jogador extremamente regular. E assim como o Eric, ele quase que sempre abraça muito bem as oportunidades. Independente do dia, do horário, as condições do gramado, se tá chovendo, se o jogo tá difícil, se o Bahia tá jogando mal, os caras aproveitam a oportunidade que tem. Azevedo foi titular aí na reta final da Série A, porque o Alexandre se lesionou, e Eric, infelizmente, passou um tempão lesionado aí, né? Então, essa dupla de volantes do Bahia reserva é de uma qualidade, pra mim, absurda, tá? Aí começa, né? Aí começa. Aí começa. Eu sei que quando eu falo assim, já num tom de arrogância, e num tom muito forte, né? Que eu sou assim mesmo, é da minha personalidade. Eu sei que muitos não gostam, mas eu sou assim, irmão. Aí começa. O trio Parada Dura. Começou o trio Parada Dura. Rodrigo Nestor, Cauli Oliveira e Michel Araújo. Alô, Ceni! Eu nem tô aqui pra fazer duras críticas pra nenhum dos três hoje não, tá? Assim, porra, pra detonar e falar que nada presta. Mas, alô, Ceni! Se é pra colocar esse trio Parada Dura aqui no jogo contra o Galícia, eu sou muito mais colocar Del de centroavante, Juan Pablo desloca ele pra ponta esquerda, coloca até um Kaique, irmão, na ponta direita, ou coloca um Cauê Furque, ou coloca o David Martins. Continua com o quarteto ofensivo da base. No meio campo você coloca ali, sei lá, aí David Martins, você coloca Cauê Furque, Juan Pablo e Del. Eu, particularmente, tá, agora, no jogo contra o Galícia, eu sou muito mais querer ver um Del em campo do que... Eu sei que o Juan Pablo jogou hoje de falso 9, né? Tipo, improvisado ali de 9. Mas eu sou muito mais ver esse quarteto da base do que ver Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Cauli. Mas beleza, tem gente que gosta, né, desses jogadores, que acham que são grandes jogadores, aí tá tudo certo. Eu, particularmente, não gosto de nenhum dos três, pelo que eles vêm apresentando há um tempo já considerável, né? Que vão te ajudar ali pontualmente, né? Cauli não, esse aí não, nem pontualmente tá ajudando. Mas beleza, Rodrigo Nestor e Michel Araújo vão te ajudar ali pontualmente. Cauli é de vez em nunca mesmo. Eu não sou fã, eu sei que já desagrado muito por falar isso, e beleza, tá tudo certo. Eu só acho que pro patamar do Bahia, esses três jogadores aí... no máximo, hoje, um deveria ser titular e olhe lá, nada além disso, tá? Mas beleza, tudo certo, o Bahia ganhou. Tá valendo. Voltando aqui, tá, gente? O Neto, abraço aí pra ele, que tem canal no YouTube aqui também, do SBTV. Ele até clipou uma jogada aqui de Cauli. De Cauli não, né? Porque isso aqui, pelo amor de Deus. Cauli deu um passe aqui de letra pra Azevedo. Aí ele até publicou. Aí Azevedo corta um, corta dois e finaliza. O goleiro faz uma defesaça no contrapé. Acho que a bola ainda sofreu um desvio. Aí olha o que o Neto falou. Abraço aí pra ele. Olha isso aqui. O Mago tá de volta! O Mago voltou! Esse é o ano de Cauli! Gente, de coração, tá? Abraço aí pra Neto, gosto muito dele, a pessoa de Neto. Agora, esse comentário... É porque Cauli, gente, eu... Assim, gente, veja só, tá falando aqui o maior fã de Cauli de 2023, tá? É porque é bom tocar nesse ponto, porque eu era muito fã dele. Infelizmente, aí sumiu o futebol dele, é algo impressionante. Aí, voltando, quem não acompanha muito o Bahia, quem não sabe quais são esses jogadores... Pensa que o Cauli é esse aqui, né? Que deu drible, que recebeu o passe, cortou. Detalhe, tá? Olha o que Azevedo faz. Ó, ele finge que vai cortar para a direita. Ó, ele finge, aliás, para a esquerda. Ele finge que vai cortar para a esquerda. O marcador claramente se desloca, se mobiliza para dar o combate na esquerda de Azevedo. E ele já dá o corte para a direita, deixando o cara no chão. No outro duelo, ele corta mais um. Poderia chutar e o chute seria travado. Ele corta mais um. E na agredeira finaliza, a bola tem um desvio e o goleiro faz uma ótima defesa. Se Cauli fizesse essa atuação, se Cauli fizesse essa jogada, eu ia aqui, ó. Aplaudir. Jogadaça de Cauli, grande pra... Quem fez isso foi Azevedo, que é primeiro volante e que eu sou fã dele, muito bom jogador. Extremamente regular em quase todos os jogos, ele joga bem. Aí, beleza.
Por que eu tô criticando o Cauli, tá, gente? Em tela aqui pra vocês, um salve aí pro parceiro que até me marcou lá no Twitter, foi o Rick, né? Abraço aí pra ele. Não conheço ele, ele apenas me marcou e clipou 3 lances de Cauli na partida. Por que eu tô fazendo duras críticas pra Cauli? Numa das jogadas do Bahia em transição, Eric, como sempre, participando da construção ofensiva do Bahia. Boa pegada na marcação, boa chegada no campo de ataque, para finalizar bolas, para se movimentar, para abrir espaço, para dar passes. É um segundo volante que eu considero completo. Lógico, não tem o mesmo brilho no passe do que um Caio Alexandre. Não tem o mesmo brilho no passe do que um Everton Ribeiro. Não tem. Mas tem um bom passe e tem uma chegada muito igual a de Jean Lucas, na força física, na velocidade, na explosão. Eu gosto demais de Eric, tá? Aí ele soltou o passe aqui pra esquerda. Aí vamos, Cauli! Isso aqui é Cauli, tá? Vamos, Cauli! Tu tem o passe na direita, tu tem o passe na esquerda, tu tem a arrancada pela esquerda, tu tem o chute pra encobrir o goleiro, tu tem 4 opções. O que é que Cauli vai fazer? Perdeu a bola. Aí você olha no Twitter, porra, grande partida de Cauli. De coração, eu até assim, eu paro pra refletir. Será que eu vi o mesmo jogo, assim? Será que eu tô assistindo a mesma partida? Eu fico espantado, assim. Gente, eu acho que eu vi um outro jogo aqui, né? Eu acho que eu vi, sei lá, Vitória contra o Sport. Eu acho que eu vi esse jogo. Não é possível, porra. Eu fico espantado, inclusive, com isso. Mas beleza. Não vou parar por aqui, tá? Não vou parar por aqui. Mais uma jogada, tá? Primeiro tempo ainda, 38 minutos. Jogada pela esquerda, Iago Borduz toca pra trás. Cauli, e aí, Cauli? Eu... Aí... gente, assim, eu quero entender isso, tá? Mas... E olha que eu até, no jogo de hoje específico, tá? Eu dei umas pescadas porque eu tava com sono, né? Beleza. Aí eu dei uma pescada ali rápida, de 5, 10 minutos e tal. Eu perdi alguns frames, não vou negar. Só do primeiro tempo, segundo tempo eu assisti completo. Primeiro tempo eu também assisti a maior parte do tempo, vai. Não perdi o jogo todo, não, pelo amor de Deus. Até porque senão eu não estaria fazendo análise profunda do jogo, tá? E aí, Cauli, recebeu o passe. Domina, irmão. É pra dominar. Tu dominando, tem o passe pra Juan Pablo aqui na direita. Ou tu pode até chutar. Ou driblar. O que é que tu faz? Não consegue dominar. Isso é um lance que a gente tem que avaliar, Cauli. Isso aqui é um lance que a gente tem que avaliar, Cauli. E não passe de letra que ele deu de lado pra Azevedo. Que Azevedo é que fez toda a jogada. Aí, vamos, Cauli, vamos. Vamos, Cauli. Bola pra o Cauli. E aí, Cauli? Vai, Cauli, vai. Tava impedido o lance, tá? Tava impedido, é bom pontuar. Mas nem assim ele faz gol. Sim, eu queria entender essa grande atuação de Cauli no jogo de hoje. Detalhe, eu nem acho que ele fez um jogo ridículo, não, tá? Foi o pior em campo. Não, nem acho. O meu ponto na crítica de Cauli é: esse cara pode jogar 10 vezes mais do que ele está jogando. Ou aquele ano de 2023 foi um devaneio, tipo assim, sei lá, Cauli encarnou o espírito de Ronaldinho Gaúcho por alguns jogos, alguns 38 jogos, né, na Série A, para que o Bahia ficasse naquela Série A, se não fosse ele, o Bahia ia cair para a Série B. E a partir dali, terminou o ano, Ronaldinho Gaúcho saiu do espírito de Cauli. Tô colocando o Ronaldinho como exemplo, tá, gente? É bom deixar bem claro. Porque vai ter gente interpretando que eu tô dizendo que Cauli fez a temporada de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. Não estou falando isso. Mas, porra, era um outro jogador completamente diferente, pô. Completamente diferente. É isso que eu me espanto. Mas beleza, dito tudo isso, eu sei que eu já tô aqui há 15 minutos falando só sobre Cauli praticamente, né? Vamos pros gols, tá? O Bahia vence por 3-0 contra o Galícia. Eu tinha que falar isso, eu tinha que desabafar, porque eu não consigo. Eu não vou passar pano, vocês sabem. Até porque eu não passo pano nem pros jogadores do meu time, quanto mais pros jogadores dos outros times. Então, eu tenho o meu papel aqui de ter um pouco mais de liberdade, de criticar pesado.
ou de fazer críticas mais contundentes. Enquanto eu entendo que criadores de conteúdo do Bahia, isso aqui não é uma crítica direta a ninguém não, tá? É porque eu tenho uma boa relação com todos e eu não sou aqui pra ficar criando treta, intriga, pelo amor de Deus. Sou raiz, porra. Mas assim, é porque eu não consigo me conformar a ver tantos comentários assim que eu falo, irmão, eu não consigo assim, ficar calado com isso não, pô. Tem que criticar. E assim, quando o Cauli joga bola, tá, gente? Eu vou ser o primeiro aqui pra falar, porra, jogou muita bola hoje, o melhor em campo, um dos melhores em campo. O que não aconteceu mais uma vez, tá? Bom, dito isso, vamos para os gols do Bahia. Eu vou deixar aqui no mute porque só tá o som ambiente, vai até atrapalhar um pouco minha voz, tá? O Bahia abre o placar, Rodrigo Nestor toca aqui pela direita, a bola chega para Roman Gomes, que fez um bom jogo, foi bem participativo na direita. A bola chega aqui para Eric finalizar a bola de cabeça e o Bahia abrir o placar. Cruzamento de Michel Araújo. E o Bahia, mais uma vez, com aquela jogadinha tradicional de Eric atacando espaço na grande área, fazendo gol. Muito, mas muito típico do Bahia, principalmente aí nesse jogo de Campeonato Baiano, nesse jogo de fase iniciais de Copa do Nordeste. Eric cansou já de fazer gol assim no Bahia ano passado, no início da temporada, e já começou o ano com tudo. 2 jogos, 2 gols, 3 assistências. Só essa brincadeirinha aí. Já são 5 participações em gols em 2 jogos. Ele sabe farmar bem. E o segundo gol do Bahia saiu com 19 segundos. E quem constrói a jogada é Cauli? Não, é Eric. Azevedo solta aqui pra trás, a bola vem pra Gabriel Xavier, ele solta pra Roman Gomes, que distribui o jogo aqui pra trás. Aí Cauli deu passe, né? Aí Cauli tocou na bola. Peraí que aqui Cauli tocou na bola, né? Ele deu passe de calcanhar. Que jogada, hein? Que maestro, craque da partida, hein? Tá de brincadeira, meu irmão. Mas vamos voltar aqui. O passe foi bonito, sem dúvidas. Passe de calcanhar aqui pra Eric, que até eu daria esse passe. E foi um pouco na fogueira também. Ele se desvencilhou da marcação. Soltou o passe aqui quebrando linhas. Aqui, ó, por dentro, ó. Inteligentemente. Passe que Iago Borducci só precisou finalizar de primeira e fazer o 2-0 pro Bahia. Esse era o Cauli de 2023, gente. Esse era o Cauli que já dava o passe em profundidade, sem fazer com que o seu companheiro de equipe precisasse parar, dominar, pensar. Não, já era um passe no ponto futuro, já para o jogador só carimbar a bola e chutar de primeira, sem precisar dominar. Mais uma jogada do Bahia, construída com quem? Eric. Recebe o passe de dentro, solta para Juan Pablo, recebe na esquerda, carrega, atropela e solta o passe para Cauê Furque fazer o 3-0, tá? Mais uma vez, Eric carregando o Bahia na partida. 3-0, melhor em campo de forma disparada. Eric fez um grande jogo hoje mais uma vez. E, assim, para finalizar aqui essa pauta, né, do Bahia, os melhores em campo, de fato, Eric, melhor, fato. Depois, acho que eu nem tenho, assim, uma votação para, esse foi o cara depois de Eric. Mas Iago Borducci fez um gol, gerou bons cruzamentos também, inclusive um deles para a cabeçada de Roman Gomes. Para mim, Borducci fez um bom jogo. Foi contra o Galícia. Eu também não gosto de Borducci não, tá? Não acho que é jogador pro patamar do Bahia de Libertadores, não é? Mas fez um bom jogo hoje. Fez um gol também. Então, fez uma boa partida, cara. Não tem muito o que contestar, não. Roman Gomes também fez um ótimo jogo hoje pra mim. Eu não sei se estaria no top 3, mas estaria no top 5 tranquilamente. Cauê Furque entrou bem e tal no jogo. Fez o golzinho ali debaixo da barra. David Martins entrou bem também. Gostei da movimentação dele. Del entrou já na reta final do segundo tempo. Eu acho que eles deveriam ter mais minutagem, como eu já falei aqui em vídeo. E é isso, gostei de Azevedo e é isso, cara. Não tenho mais muito que elogiar ninguém, não. Assim, super elogiar. Ronaldo fez uma partida que não foi exigido em quase que momento nenhum da partida. Então, Bahia foi soberano, atropelou com a maior facilidade do mundo o Galícia e deu a lógica, né? Eu pensei que o Bahia ia colocar na primeira fase do Baiano, com exceção do Bavi, o time todo da base. Mas não, colocou um time ali desde o primeiro jogo já, com vários jogadores do profissional, né, do time principal. A maioria deles reservas, óbvio. Os titulares hoje, só Ronaldo jogou. Azevedo dá para ser considerado um titular. E Roman Gomes, né? Então teve 2, 3 titulares ali pro jogo de hoje. E os outros ainda não entraram em campo, não. E nem precisa de muito mais do que isso para vencer do Galícia e golear, né? Bom, só para passar aqui a tabela do Campeonato Baiano. O Bahia é o líder com 9 pontos. São 10 gols marcados, 2 sofridos, 8 de saldo. E o próximo jogo é o Bavi, quarta rodada. Não, ainda não. Bahia e Barcelona de Ilhéus. Repete o time aí, eu coloco a base de novo, majoritariamente, que provavelmente deve ganhar, né?
O Barcelona de Ilhéus normalmente é um time que dá trabalho, não é um time baba. Assim como o Galícia não é de toda a baba do mundo, não é porque o Bahia tem muita qualidade e botou boa parte dos reservas em campo, parte dos titulares, e a base só tinha um jogador hoje no time titular, basicamente, da base do sub-20, né? Então, pela qualidade de grupo do Bahia, o Bahia vai ganhar o jogo ao natural, nem precisa fazer muito esforço, não. E hoje atropelou com a maior facilidade do mundo.